Olá, meninas. Eu sou Marta Esther. Sejam bem-vindas à nossa comunhão Mulher Sábia. Hoje, quarta-feira, nós iremos compartilhar sobre o 10º marco espiritual, né? Testemunhos de cura de vícios. Nós pudemos ouvir, né, o lindo testemunho da Paula com o seu testemunho e também lemos vários outros testemunhos lá na página. E, como sempre, nós nos reunimos para também compartilhar o nosso testemunho. E eu quero convidar a Mabel para começar a compartilhar conosco aquilo que o Senhor fez também na sua vida. Por favor, Mabel, fique à vontade e que sejamos todas muito encorajadas. Amém, querida. Boa noite, meninas. Eu sou Mabel, no Ceará, né? Realmente mais um marco espiritual, né? Testemunhos de curas de vícios. Confesso para vocês que foi a primeira vez que eu li os testemunhos. Me emocionei demais, né? Foi assim, lágrimas, porque são muito fortes, né? E eu fiquei emocionada. E o Senhor falou muito ao meu coração através desses testemunhos, do podcast da Paula, né? Foi muito bom. E o que eu queria hoje compartilhar com vocês sobre esse marco, né? É o quanto eu vi a proteção do meu amado, né? Na minha vida, desde criança. Porque ele, como meu pai celestial, embora na época eu não conhecesse, mas ele sempre me protegeu, estava ali comigo, porque eu consigo ver isso pelo que ele me livrou, né? Eu cresci num ambiente que era muito propício a drogas, as drogas eram muito fáceis para as crianças, para os jovens, para os adolescentes. E, para a glória dele mesmo, ele me protegeu e nunca permitiu que eu usasse nada. Por eu ter tido na família, né, o meu irmão muito jovem acabou se envolvendo, então eu fiquei muito, na época eu fiquei muito triste e passei por toda a situação, né, que muitas famílias passam aqui. E aquilo foi uma proteção do Senhor para minha vida, porque quando eu via tudo que meu irmão estava passando, o que minha mãe estava passando, eu não quis aquilo para minha vida, né? Embora eu tivesse muita facilidade, até amiguinhas minhas, né, na época, acabaram se envolvendo e o Senhor me protegeu. Realmente ele me guardou de tudo. E quando eu já estava mais jovenzinha, né, quase 18 anos já, assim como o primeiro testemunho falou muito, né? Eu também acabei indo para esse mundo do álcool. Eu não me senti viciada, mas eu fazia aquilo para aceitação. E embora eu não fosse viciada no álcool, a compulsão por comida era muito grande na minha vida. Então eu tive um certo vício com comida porque aquilo supria a minha carência, né, o meu vazio. E passei por muitos momentos difíceis, porque uma jovem, né, com um distúrbio alimentar, com dependência de comida muito grande, e acabei ficando muito gordinha, né? E passei por todas aquelas dificuldades já de adolescente, já passa, e ainda mais com essa carga desse vício sobre comida. Quando eu conheci o Senhor como meu Salvador, o Senhor me libertou desse vício, né, dessa compulsão por comida, porque eu entendi que realmente era Ele que ia suprir toda a minha carência. E, para a honra e glória dele, ele me libertou disso. E, graças a Deus, né, hoje eu já me alimento bem, né? Quem me vê assim hoje em dia até não acredita que eu passei por esse tipo de problema, mas eu passei e foi o meu amado que realmente me protegeu e me guardou de todos esses outros vícios, né? E o que hoje em dia, o que às vezes eu vejo que de uma certa forma tira o meu tempo com ele, algumas coisas também de rede social. Embora eu não tenha rede social minha, mas eu tenho do trabalho. Então, eu comecei a ver que eu estava perdendo algum tempo olhando notícias bobas mesmo, não era nada
de muito assim especial, mas como a Paula falou no podcast dela, eu notei que aquilo estava roubando o meu tempo, né? E tudo que rouba o tempo da gente com o nosso amado, eu acredito que é um prejuízo na nossa vida. Então, logo eu clamei a ele, pedi para ele me libertar, né, dessa situação, desse vício, de uma certa forma, e que eu voltasse os meus olhos somente para ele, que eu corresse para ele. E não com distrações ou entretenimentos, né? E graças a ele, novamente, ele falou comigo, né, com muito amor, e eu pude realmente me sair desse tipo de vício de notícias, de rede social, né? E hoje, dentro da minha família, o que eu vejo em algumas situações é a questão do vício de remédios, né? Embora como eu já falei para vocês na semana passada, eu nunca fui muito de médico, de tomar remédio e tudo, mas eu observo dentro da minha própria família o quanto as pessoas realmente assim têm viciado nesses remédios de depressão, de ansiedade, mesmo sem elas perceberem, né? Elas acham que é só por um período, mas a gente começa a ver que fica nessa dependência, né? E aquilo também dói muito meu coração, porque eu vejo o quanto elas estão dependentes daquele remédio, daquele antibiótico para qualquer coisa da sua vida, logo elas correm e já vão tomar um medicamento, né? E eu fico assim, né, muito aflita com esse tipo de vício, porque dentro da minha família tem muitas pessoas assim, e para a glória do Senhor, assim, o que Ele tem falado ao meu coração, né? Já passei por alguns momentos de crise de ansiedade, embora eu nunca tenha tomado nenhum remédio, mas eu sei o quanto é difícil, né? A gente está ali sozinha, a gente tem vontade mesmo de que passe logo aquela dor, aquela angústia no nosso coração. Então é muito fácil a gente se apegar realmente a medicamento. E o que o Senhor falou muito ao meu coração durante essa semana mesmo foi a respeito de ser grata a Ele, né? Ser grata a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida, né? Essa semana aconteceu uma situação qual me entristeci muito e meu coração ficou muito, muito angustiado, muito abatido. E eu fiquei ali conversando com o Senhor, perguntando para Ele o porquê daquilo. E eu confesso para vocês que foi realmente assim uma noite de choro. Mas, como a palavra dele fala, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, né? E ao amanhecer, o meu amado me lembrou, né? Justamente de ter um coração grato, de ser grata a ele por tudo que ele tem me dado, por tudo que ele tem feito na minha vida. E eu comecei a lembrar, né? Comecei a refletir sobre tudo aquilo que ele tem feito por minha vida. Foi algo mental mesmo, porque eu tinha acabado de fazer um relatório de louvor sobre a terapia da gratidão, e aí logo, uns 2, 3 dias depois, eu sofri, de uma certa forma, esse ataque, né? E o Senhor me lembrou o quanto realmente é o nosso coração grato que vai mudar essa situação, né? É a gente ser grato a Ele por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é, por tudo que Ele já fez por nossas vidas. Então eu comecei a mentalizar tudo que eu estava assim, que eu podia ser grata ali por tudo que Ele já tinha feito. Comecei ali a contar todas as bênçãos na minha mente mesmo, e aquilo foi me dando um alívio, e aquela tristeza foi passando, e a alegria foi entrando no meu coração, e o quanto eu fiquei feliz, né? Então, por conta disso, eu queria até convidar, né, algumas noivas que têm passado por essa situação de ansiedade, que têm, de uma certa forma, corrido para os remédios, né, para medicamentos, que elas enviem seus e-mails para o Ministério, porque assim como a gente já falou aqui em uma reunião, a gente está aqui uma com a outra, né? A gente está aqui segurando uma na mão da outra para a gente se ajudar nessa jornada.
Então, eu convido essas noivas, né, que estão passando por essa situação, a enviar seus e-mails, porque tem muitas ministras aqui, é, justamente nos ajudando nessa jornada. Então, quero dizer que vocês não estão sozinhos, que primeiramente o Senhor está com vocês, Deus está do lado de vocês, e nós temos aqui umas às outras para poder caminhar nessa jornada incrível que Ele nos colocou. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, meninos. Beijos. Olá, queridas. Eu sou a Frida. Que lindo, né, Mabel? Fico muito feliz de ver aqui o seu relatório, o seu depoimento, né, falando sobre cura e falando sobre a gratidão, né? Muito gostoso ouvir, né, o relato de ver, né, como todas nós chegamos aqui, né, e como estamos hoje completamente curadas. Eu sempre digo que os nossos testemunhos são todos reais, né? Não tem nada aqui de invenção, não tem fantasia, nada. E quem conhece, né, as mulheres que realmente estão aqui participando sempre das reuniões, que estão sempre participando, nos enviando os relatórios, os diários, a gente vê que a caminhada, como o Senhor tem transformado a vida, né, a jornada de todas aquelas que realmente colocaram o foco na jornada de verdade, né? E disseram sim para essa jornada e mergulharam completamente. Quando eu estava lendo a lição hoje falando sobre cura de vícios, eu demorei até um pouquinho para me lembrar, né, do que realmente, né, se eu tinha algum vício no passado, porque a gente vai essas coisas vão ficando tão distante, tão longe, mas tão longe, que eu preciso, pensar e refletir sobre quando realmente passei por isso. E é importante lembrar, sim, para poder dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E eu só consegui me lembrar que eu era muito viciada em redes sociais no tempo todo, eu postava tudo, aquela coisa assim que tinha até um ditado, né, tudo que faz tem que postar, todo mundo tem que saber, um prato, uma comida, tinha que postar. E também costumava tinha um hábito também de estar vigiando as redes sociais das pessoas, isso era um vício e eu só fui me dar conta de que era um vício quando eu comecei aqui no ministério, né, e é tanto que eu tive que realmente, fazer um jejum, assim, definitivo disso, na questão, pessoal, nas redes sociais pessoais, foi quando realmente eu decidi, excluir tudo e desintoxicar disso, né, e tirar essa dependência de mim, e era difícil no começo, era difícil porque eu me sentia muitas vezes tentada a ver não somente o que o ex-marido terreno estava fazendo, mas eu queria saber notícia, eu queria saber da vida das pessoas, eu queria acompanhar algumas pessoas e isso não me fazia bem. Então, desprender disso, me tornar livre disso, foi um fardo que tirou das minhas costas que hoje para mim é como se eu não sinto falta nenhuma. E eu me lembro que eu me desprendi totalmente das redes sociais, que a gente sempre ficava sabendo das notícias, era em primeira mão, né, nas redes sociais. Estava ali no Facebook pessoal, ou qualquer uma outra rede social ali, qualquer notícia que tinha já estava publicado em primeira mão. E eu demorava tanto para saber das coisas que eu me lembro que na época da pandemia eu demorei tanto para saber, até ler notícias, ler jornais, alguma coisa assim, telejornal, nada disso, televisão eu mal ligava, e eu saí na rua e tô vendo todo mundo de máscara e eu: "Meu Deus, o que que aconteceu, né? O que que eu tô perdendo na humanidade? O que que tá acontecendo?", assim. E depois que eu fui saber e entender aos poucos o que que realmente estava acontecendo, e tudo isso só foi possível porque eu me livrei disso, né, dessa dependência. Não que não seja importante a gente saber das notícias, mas eu me senti tão liberta que eu falei assim: "Não preciso saber de nada, se eu tiver que saber de alguma coisa, o meu amado vai trazer para mim a informação que eu preciso saber".
E isso é tão libertador, né, realmente é uma cura completa, de vícios, né. E como a Mabel disse também sobre questão de medicamentos, eu cheguei a tomar, antidepressivo no início da minha jornada, eu cheguei a tomar, cheguei a fazer terapia, mas nada disso me curou, nada disso, era apenas um paliativo que quando o efeito saía do meu corpo, tudo voltava novamente. E eu estava ficando dependente desses medicamentos para dormir, eu precisava tomar para dormir, e quando eu não tomava, eu não dormia. Mas quando eu dormia, não era aquele sono profundo, gostoso de descanso, eu acordava com o corpo muito cansado. E eu pedi muito ao Senhor que me livrasse disso, né, que eu queria me tornar livre daquele vício de medicamento. E aos pouquinhos, eu fui diminuindo, fui me sentindo melhor e fui testando para ver como que eu ia me sentindo um dia sem tomar, depois eu fui diminuindo a dose, e quando eu menos esperei, eu estava completamente livre daquele medicamento e dormindo profundamente. Então, realmente é muito maravilhoso, é gratidão profunda, né, Mabel, de receber essa cura, porque eu acho que é o melhor presente que nós poderíamos receber, é a cura, né, de emocional, a cura física, porque quando nós estamos sarado o nosso corpo e a nossa mente, nós realmente temos uma vida feliz, né, e é isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. Boa noite. Eu sou Marta Esther, em Minas Gerais, e é muito maravilhoso. É com meu coração cheio de gratidão, assim como a Mabel falou, né? E a Frida também. Gratidão a Deus, né? Por ter nos trazido para essa jornada, né? Eu fico muito emocionada. Eu sou muito grata mesmo ao meu amado por ter me trazido, por ter tido, né, misericórdia, por ter dado da graça dele para que eu fosse resgatada, porque olhando para trás eu não sei como eu estaria, mas glória a Deus que ele me deu uma nova chance, me deu a oportunidade de reconstruir a minha casa na rocha e me ensinou muitas coisas, né? Então hoje quando eu estava ouvindo o podcast da Paula hoje pela manhã, antes de ouvir o podcast, eu falei: vício, eu nunca tive vício. Eu nunca fumei, nunca bebi, eu não tenho vícios, mas o Senhor vai me mostrar sobre o que eu deveria falar. E depois que eu ouvi o podcast dela, eu falei assim, nossa, realmente, eu tinha o vício de compras, eu comprava muito, eu gastava muito, eu devia bancos, muitas coisas que ela fala no podcast, estava ali, eu, Marta, né, nessa, naquilo que ela falou. Mas à tarde, quando eu fui ler os testemunhos, né, da lição do marco espiritual, ele me lembrou que, assim como a Frida também compartilhou, no início da minha jornada, eu não conseguia dormir, né? Eu passei a ir a médicos, né? Mesmo trabalhando fora, eu ia em médicos constantemente e perdendo peso, aquela coisa, e fui ao médico e ele me receitou um remédio. Eu nunca tive o costume de ler bulas de remédios. Sempre, se o médico mandar, me dava o remédio, eu tomava e pronto. E durante um tempo, eu fiquei tomando remédio e eu notei que a minha vida eu estava completamente dopada com os remédios que eu estava tomando. Eu não tinha noção de tudo que se passava à minha volta. Eu me recordei, né, enquanto ele me lembrava disso hoje à tarde, que teve um dia que eu deitei, que minha filha ainda era pequena, né? Ela ainda tinha seus 5, 6 anos, e ela me pediu uma coisa assim à noite, e eu não me recordei no dia seguinte nem o que ela tinha me pedido. E foi onde, pela misericórdia dele, né? Por isso que eu só agradeço a ele, porque pela misericórdia dele, me levou,
né, de volta aos braços dele, através do Ministério RMI, onde eu conheci tantas lições maravilhosas, tanta coisa, tanto alimento espiritual, e uma das lições que assim fez uma mudança na minha vida, onde eu refleti, né, sobre o que eu queria para a minha vida, né? Se era isso que eu desejava. É a lição medicação ou cura, né? Então, assim, eu percebi que eu estava num estágio de depressão muito forte, e quando eu fui ler a bula, realmente o remédio era para depressão. Então, o médico, eu fui ali, eu nem imaginava que eu estava, em depressão, né? Mas quando eu li a bula, eu fiquei, eu falei, não, não é isso que eu quero para a minha vida e nem para a vida da minha filha. Afinal de contas, eu precisava cuidar dela. Eu sei que ela, hoje eu sei que ela tem um pai que cuida dela, um pai celestial maravilhoso. Eu sei que ele é a melhor proteção dela. Mas quando eu senti, né? Quando eu descobri que aquele remédio que eu estava tomando era para depressão, a única coisa que eu me lembrei era falar para ele, para o meu amado, que me livrasse daquilo, que a minha filha precisava de mim. Né? Hoje eu sei que ela precisa muito mais dele, mas naquela época eu disse, meu Deus, quem vai cuidar da minha filha, né? Eu preciso cuidar dela e eu preciso estar bem, porque não ter noção do que você está fazendo, porque o remédio realmente nos tira toda, parece que tira a sensibilidade, né, para a gente fazer as coisas em casa. Eu me sentia muito cansada, me sentia desanimada, né? Eu não tinha ânimo para fazer as coisas dentro de casa, para fazer um almoço. Eu saía para trabalhar, quando voltava, o jantar da minha filha era sempre tocado, eu não tinha ânimo para fazer nada. E hoje o Senhor me lembrou que ele amorosamente, né, me apresentou a verdade, essa verdade que liberta, né, a palavra dele. Né? E eu sou muito grata a ele por ter me dado essa oportunidade de ser livre, porque eu tive, infelizmente, eu tive muitas pessoas na família, principalmente da minha mãe, que tiveram depressão profunda, né, com uso de medicação durante 20, 30 anos, né? A gente sabe que isso é uma realidade hoje, né, como a própria Paula falou, é uma realidade. A depressão, o uso de medicamentos, mas eu sou grata ao Senhor por ele ter me libertado, por ele me livrou de não ser uma dependente da medicação para depressão. Então, eu quero agradecer a ele por isso, por ter me trazido até aqui e por nos dar a oportunidade de testemunhar do amor dele para com as nossas vidas, né? Para que nós possamos continuar sendo transformadas em mulheres a cada dia mais parecidas com ele, tendo o caráter dele, fazendo tudo conforme ele nos orienta, né? Não conforme o que o mundo dita para nós, que nós precisamos, né? Como a Paula muito foi forte o que ela falou, né? Aquilo que ela falou da pessoa falar, eu estou medicada. Isso é muito, né? Muito forte. Aquilo falou muito comigo, porque eu espero que a medicação que esteja sempre no meu coração seja a palavra dele, que ela nunca saia, né? Que ela esteja sempre cravada no meu coração, na minha mente, porque ela é realmente, né, que cura, né? A palavra dele é que cura, cura nossas dores físicas, nossas dores emocionais, cura mágoa, tristeza, angústia, qualquer dor que nós possamos sentir, tanto fisicamente ou na alma ou no coração, seja qual for. O nosso amado, ele está sempre ao nosso lado, sempre disposto a nos curar, a nos trazer o consolo, a alegria, a paz que só podemos ter nele, né? Então, como a Mabel muito bem falou aí, com todas que estão nos escutando, né? Que você que esteja passando por algo aí que precise, né, de uma força para que possa continuar, possa agradecer, porque ele te trouxe até aqui, né? Ele trouxe você até o ministério, não foi por acaso,
né? É que há esperança para todos. Nós um dia nós chegamos, nós recebemos a esperança finalmente e tem esperança finalmente para você também, né? Tem esperança e tem também uma forma de você agradecer a Ele por Ele ter te atraído para essa jornada, porque você pode ter certeza que essa vai ser a melhor de todas as escolhas que você poderia ter na sua vida, que é seguir, né, o nosso amado, de estar alinhada a Ele, segurando as mãos dele para que Ele possa te guiar durante toda a sua jornada. Então, mande seu e-mail aí para a gente, para a Terapia da Gratidão, né? Todas terão muito prazer, muita alegria em poder te responder, em poder estar segurando a sua mão para que juntas nós possamos seguir adiante nessa jornada junto ao lado do nosso amado. Muito obrigada. Agradeço a Mabel, a Frida, a Elisa está aqui conosco também. Ela não vai falar, mas muito obrigada, Elisa, por ter vindo aqui, estado conosco. Que nós tenhamos aí um final de noite lindo, abençoado. E no domingo nós temos o encontro da Igreja Sem Paredes. E eu quero convidar você a estar conosco às 17h30, compartilhando uma lição de vida que eu tenho certeza que falará aos nossos corações também. Muito obrigada, boa noite, fiquem na paz.